Olá, estamos se aproximando do grande dia do Yom Kippur. Neste tempo, passamos 10 dias no Yom Noraim, os dias temíveis, buscando arrependimento, buscando conserto, buscando uma vida renovada, estar de pé diante de Deus, o nosso Deus Adonai, para que a gente seja aceito diante dele, tenhamos os nossos pecados perdoados e os decretos positivos estabelecidos sobre nossas vidas. Sabemos que para cada um é muito específico, é individual, e nós não podemos determinar, prever, definir o que vai ser deste novo ano para cada pessoa. Mas é algo que nós devemos estar aberto de coração, um coração voltado para Deus, praticando cada vez mais as misericórdias, as justiças, tzedakah, as boas ações, praticando a bondade, cada dia mais nos purificando, para que a gente tenha uma elevação espiritual muito maior. Esse dia não é para você estar com medo, não é para você estar em pânico, em temor. Meu Deus, o que vai acontecer com a minha vida? Tem muitas pessoas que vivem a religião do medo, que vive uma opressão, que vive uma pressão psicológica, principalmente quando chega nesses dias decisivos. Mas eu quero dizer para você, não se preocupar, mas apenas fazer a sua parte. Deus, ele conhece a vida de cada um. O Eterno, ele tem algo escrito para a vida de cada um. E nossas ações, o nosso livre-arbítrio, a nossa livre decisão e consciência também determina muita coisa favorável a nós, ou pode ser também o contrário, logicamente. Mas se você tem uma consciência, se você observa os estatutos, os mandamentos, os juízos que estão na Torá, principalmente no livro de Vaikra, Levítico, capítulo 16, você vai perceber que uma vez por ano o sacerdote, ou sumo sacerdote, ele despia das suas vestes, ele tomava um banho ritual, depois ele vestia novas vestes, vestes sacerdotais, preparadas especialmente para esse dia, e naquele dia ele adentrava ao santuário, ele passava por uma cortina, pelo um véu, e atravessava e chegava no último compartimento, ou do tabernáculo, ou do próprio Beit HaMikdash, do templo sagrado. E diante ali dele, e diante da arca, tinha uma tampa, que era o propiciatório, em que estavam os dois querubins, dois querubins de frente um para o outro, e ali a presença de Deus se manifestava com fogo diante do sacerdote. A fumaça do incenso, ela dominava aquele lugar, aquele ambiente, ela cobria todo aquele ambiente e ele não via nada. E ali, naquela obscuridade, a presença de Deus se manifestava e trazia uma decisão que ele levava para todo o povo. Nós agora não temos mais o Beit HaMikdash, não temos mais o templo sagrado, não temos mais a Arca da Aliança, não temos mais o propiciatório. E a capará, que é a purificação, ela é feita agora de uma outra maneira. O nosso Mashiach, Yeshua HaMashiach, Ben Davi, o Filho de Deus, ele entra com um novo sacerdócio diante da arca da presença de Adonai, de nosso Deus, e ali, uma vez por ano, que é justamente no dia do perdão, ele faz a intercessão pelos nossos pecados diante de Deus. As nossas orações, os nossos gemidos, o nosso clamor, ele chega diante de Deus e ele pode ser aceitável, ele pode ser levado pelos anjos através da presença imediata de Deus e ali ser aceito, e os decretos favoráveis podem ser emitidos em nosso favor. E você precisa entender um princípio espiritual, que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e emoções, o nosso espírito, a nossa energia, ela vibra e ela emite mensagens para o campo espiritual, e ali ficam registradas as mensagens que são transmitidas do nosso interior para o campo espiritual e fica registrado e gravado no livro. Por exemplo, aquilo que você está pensando está ressoando no campo espiritual.
Aquilo que você sente, sentimentos, seja positivos, negativos, eles estão ressoando no campo espiritual. Aquilo que você fala está sendo gravado, registrado no campo espiritual. E todos os anos a nossa vida é avaliada. Você pode estar perguntando, mas Jesus, Yeshua, já fez o sacrifício, nós já fomos perdoados e ele já cumpriu todas as coisas. Sim, ok. Mas no dia de Yom Kippur é o dia em que ele entra no santuário para realmente ratificar e determinar o que vai ser das nossas vidas com base nas nossas ações. É por isso que as Escrituras dizem, eu darei a cada um segundo as suas obras. E assim, uma vez por ano, ele entra naquele lugar, naquela sala do julgamento, e ele faz o seu juízo, o seu decreto sobre a vida de cada um de nós. Então todas as nossas palavras são reunidas naquele momento. Todos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos internos, as nossas atitudes, as nossas decisões que tomamos, tudo são avaliadas segundo a Torá eterna, segundo a lei divina, segundo a lei do mundo espiritual, do universo divino, do campo espiritual de Deus, aonde habita o Eterno na sua habitação, e ali são registrados naquele livro e são trazidos à memória aquelas nossas decisões, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, e a nossa vida no próximo ano ela vai ser determinada e regida por aquilo que foi decidido através das decisões celestiais. Nós estamos sempre debaixo de decretos e por isso o trono de Deus está sempre emitindo julgamentos sobre os seres humanos e sobre a terra. Mas a gente precisa nos elevar, a gente precisa nos arrepender, a gente precisa fazer techuvá, fazer o retorno a Deus, nos voltar a Ele de todo o coração, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. E também amar o nosso próximo como a nós mesmos. E assim nós estarmos alinhados com a Torá do Eterno, com os princípios da eternidade. E aí os céus e a terra se unem nessa ratificação e nós podemos entrar num período, num processo de graça muito maravilhosa, num processo de liberação muito maravilhoso, num processo de perdão muito tremendo, extraordinário, num processo de mudança de vida, de evolução, de crescimento muito maior dentro desse período. Mas tudo também depende das nossas atitudes, do nosso posicionamento diante de Deus e da sinceridade do nosso coração. Por isso, se abra para o Eterno, se abra para Deus. Ainda dá tempo, nesse restinho de momento que falta, ainda dá tempo de nos arrepender, de nos voltar para Deus com sinceridade de coração, quebrantar o nosso coração, nosso espírito, como um vaso de alabastro, e derramar a nossa vida, a nossa alma, as nossas dores, as nossas preocupações, os nossos problemas diante de Deus, sabendo que Ele cuida de nós. É um tempo de se alegrar, é um tempo de elevar a consciência, é um tempo de estar conectados com Deus, é um tempo de viver o novo que Ele tem para a sua vida. É um tempo de conexão com Ele. É um tempo de abrir o seu coração, de estar com o coração aberto, voltado para Ele, conectado, concentrado em fazer as boas ações, a tzedakah, praticar a justiça na terra, ajudar as pessoas, potencializando as suas ações positivas em benefício de outras pessoas. Assim também cuidando de si mesmo, do seu próprio corpo, mas principalmente cuidando da sua comunicação com Deus. A comunicação é algo importante porque é a nossa expressão diante das esferas espirituais. Tudo aquilo que você fala emite sons, vibrações que ressoam sobre os campos energéticos espirituais e ficam ali registradas, gravadas em um livro, essas memórias das suas palavras e comunicação.
Assim também os seus sentimentos, eles podem vibrar em frequências baixas ou frequências altas, mas eles são um campo energético que emitem vibrações, energia, que ficam gravadas nos campos energéticos. O que você pode estar sentindo, pode estar refletindo numa vida, a vida de outra pessoa à distância. Tem pessoas que estão nesse exato momento pensando em você e você de repente lembra daquela pessoa e há uma conexão. Tem pessoas que podem estar falando mal de você neste exato momento e você sente alguma coisa estranha, mas não sabe exatamente o que é, mas são as ressonâncias magnéticas dos campos energéticos através dessas vibrações emocionais que são emitidas. Assim a inveja, o ódio, o rancor, a maledicência, tudo isso fica registrado e ninguém passa impune, porque existe uma realidade espiritual que capta de forma sensível essas informações. Vamos falar de comunicação, então, entendendo sobre Moisés. Moisés, ele teve uma grande dificuldade na sua fala e na sua comunicação. Quando ele foi chamado por Deus, ele teve uma dificuldade muito grande, porque ele disse que eu não sei falar, eu sou pesado de boca, pesado de língua. Moisés, ele tinha uma dificuldade emocional que impedia e bloqueava a sua comunicação. E de onde veio isso? Quando surgiu isso? Quando começou isso na vida de Moisés? Podemos voltar um pouco atrás e lembrar daquele momento, daquela cena da perseguição de Faraó sobre todas as crianças do sexo masculino que estavam ali nascendo na terra do Egito, filhos dos hebreus. E pela preocupação de surgir alguém que seria um líder, uma espécie de Messias, libertador do povo, e se levantasse contra o Egito, Faraó emitiu um decreto de morte para todos os primogênitos dos hebreus. E para escapar disso, a mãe de Moisés pegou o seu filho, colocou num cesto de junco e escondeu à margem do rio. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que muitas pessoas pensam equivocadamente sobre essa passagem e acham que Moisés foi jogado no rio e o rio levou Moisés para longe. Isso não está escrito na Bíblia, isso não está escrito nas Escrituras. O que a palavra está dizendo ali nas Escrituras é que ele foi colocado, escondido à margem do rio Nilo e não no leito do rio Nilo. Isso a gente precisa entender, tirar esse equívoco para entender que Moisés não foi abandonado à sorte, não foi abandonado ao perigo. Mas de qualquer forma, ele foi deixado sozinho ali e por alguns momentos, não sabemos quantas horas, quantos minutos, quanto tempo ele ficou sozinho ali. Com certeza algum perigo surgiu, apareceu ali, e ele sentiu alguma necessidade, sentiu a falta do seio materno, sentiu a falta do calor materno. E ali pode ter sido gerado um pequeno trauma sobre Moisés, e isso dificultou a sua comunicação quando ele cresceu. Será se não é por isso que muitas pessoas têm dificuldade de orar? Será se não é por isso que muitas pessoas têm dificuldade de se comunicar com Deus? Será se não é por isso que pessoas muito caladas, muito tímidas, muito fechadas, existe um bloqueio emocional na área da comunicação e que seu córtex pré-frontal tem um certo conflito na hora de transmitir as suas emoções, os seus pensamentos, os seus desejos, as suas dores, os seus anseios, e isso também reflete negativamente como um bloqueio na comunicação com Deus. Tudo isso pode ser quebrado, tudo isso pode ser resolvido, mas é preciso um trabalho específico, especial sobre cada pessoa. No entanto, este tempo de Yom Kippur é um tempo de comunicar com Deus. É um tempo de extravasar diante dele. É um tempo de abrir o coração. É um tempo de abrir a consciência e estar diante de Deus de uma forma aberta, como um livro que ele vai escrever os seus decretos que vão ser determinados para a sua vida. Mas o que mais importa é um coração quebrantado, sincero e contrito diante de Deus, de Adonai,
para que você esteja com a sua consciência livre, para que você esteja com o coração aberto e pronto para receber a graça, a bondade, a misericórdia divina como decretos positivos sobre a sua vida. Conecte-se com Ele e viva uma vida de abundância e de paz sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que Deus te abençoe.